Imagine só. Berlim, 1923. Você é um operário de fábrica e são 11h da manhã. Um caminhão de 5 toneladas entra no pátio. O tesoureiro-chefe sobe no topo e começa a jogar maços de notas para a multidão. Você pega o seu e corre, não caminha, corre, porque sua esposa já está no portão da fábrica com um carrinho de mão. Ela pega o dinheiro e corre para o padeiro antes do meio-dia. Porque depois do meio-dia, o lojista remarca todos os preços. O café que você podia comprar por 5.000 marcos, esta manhã custa 14.000 marcos ao meio-dia. O jornal que custava 50.000 marcos no café da manhã, custa 100.000 à noite. Um jornalista de Berlim chamado Friedrich Kroner documentou isso em tempo real. A nota bancária, ainda úmida da impressora, paga como salário semanal, encolhe de valor no caminho até a mercearia. Você tinha que se mover mais rápido do que a prensa tipográfica. Isso era sobrevivência na Alemanha de Weimar. Agora, aqui está a pergunta que vários de vocês fizeram após o último vídeo. Você está empilhando moedas. Você possui ouro e prata físicos. E você quer saber, quando o papel moeda realmente morrer, como você o gasta? O que você entrega a alguém? Como é essa transação na prática? O Registro Forense da Alemanha de 1921 a 1923 fornece uma resposta específica, e não é a resposta que a maioria das pessoas nesta comunidade espera. Aqui está o que deixa as pessoas boquiabertas. A maioria dos alemães comuns não tinha ouro quando a hiperinflação atingiu. Não porque falharam em se preparar, mas porque o governo já o havia levado. 9 anos antes da crise, voluntariamente, com uma campanha tão eficaz que despojou toda uma classe média de sua única proteção real antes mesmo de saberem que precisariam dela. O ouro já tinha ido embora antes da crise começar. Não foi confiscado sob a mira de armas, foi doado. E isso muda tudo sobre como devemos pensar no que vem a seguir. Deixe-me mostrar o registro forense, porque essa história já foi contada 100 vezes e quase sempre de forma errada. A primeira coisa que o registro forense mostra é o que realmente aconteceu com o ouro. Augusto 4 de 1914, o primeiro dia da Primeira Guerra Mundial. O Reichsbank suspende a conversibilidade em ouro. A partir daquele dia, o governo alemão lança uma campanha com o slogan Ouro por Ferro. Os cidadãos são incentivados a doar joias de ouro, relógios, alianças de casamento. Em troca, recebem substitutos de ferro com as palavras gravadas: Eu dei ouro pela defesa da pátria. Milhões de alemães comuns obedeceram. Eles eram patrióticos. Eles confiavam em suas instituições. Em 1923, quando o pão custava 200 bilhões de marcos, o filão e o marco perdia 30% de seu valor. Enquanto você esperava na fila, o ouro já tinha ido embora. Não confiscado sob a mira de armas durante a crise, mas doado 9 anos antes, voluntariamente em troca de ferro. As pessoas que ainda possuíam ouro em 1923 não eram alemães comuns. Eram os ricos que haviam evitado silenciosamente a campanha. Industrialistas com conexões internacionais. Aqueles com previdência suficiente para acumular enquanto todos ao redor estavam se rendendo. A lição de que ninguém fala: o governo não precisou confiscar ouro durante a crise. Ele já havia resolvido esse problema. Antes que alguém entendesse que haveria uma crise. O ouro já tinha ido embora antes da crise começar. Não confiscado sob a mira de armas. Doado. Se você está assistindo a isso e tem ouro em suas mãos agora, entenda o que isso realmente significa. Você já está em uma posição diferente da maioria dos alemães em 1923. A questão é o que você fará com ele quando o momento chegar. A segunda coisa que o registro forense mostra é o que as pessoas realmente usavam como dinheiro. Não eram moedas de ouro entregues no balcão de uma loja. O registro documentado é específico sobre isso. A coisa mais próxima de uma moeda de sobrevivência universal durante a hiperinflação de Weimar foi o dólar americano. Um despacho diplomático britânico de 1922, enviado por Lord Dabernon, o embaixador britânico em Berlim, relatou que ele mal conhecia um alemão de qualquer sexo que não estivesse especulando em moedas estrangeiras. Milhões estavam acumulando notas estrangeiras. Não ouro, dólares, libras,
Francos suíços. Stefan Zweig, o escritor austríaco que viveu isso, disse diretamente: quem tinha moeda estrangeira para trocar, o fazia de hora em hora. Ernest Hemingway enviou despachos de Kehl, na Alemanha, para o Toronto Star em setembro de 1922. Ele cruzou o Reno vindo da França com 10 francos e 90 centavos em dinheiro canadense. Ele e sua esposa gastaram muito durante o dia. Ao final, restaram 120 marcos. A padaria que ele visitou estava constantemente lotada de franceses, cruzando a fronteira para explorar a taxa de câmbio. Esse era um lado. Agora o outro. Hemingway também documentou o que aconteceu com os alemães sem moeda estrangeira. Ele comprou 5 maçãs e pagou com uma nota de 50 marcos. A mulher devolveu 38 marcos de troco. 12 marcos por 5 maçãs. Menos de 2 centavos em dinheiro real. Um senhor alemão de cabelos brancos parado por perto tirou o chapéu e perguntou quanto custaram as maçãs. Hemingway contou a ele. O homem balançou a cabeça. Eu não posso pagar isso. É demais. Aquele homem não era pobre para os padrões alemães. Ele tinha economias. Ele havia confiado em suas instituições a vida toda. E 12 marcos, 2 centavos, estava além do que ele podia pagar. Isso é o que uma hiperinflação faz com as economias. Não é um colapso súbito, mas um desgaste diário lento, até que 12 marcos sejam a diferença entre comer e não comer. As moedas de ouro alemãs de antes da guerra existiam. A peça de ouro de 20 marcos, 7,10 o grama de ouro puro. Essas moedas mantiveram seu valor de forma absoluta. Um marco de ouro em 1914 comprava a mesma cesta de bens que um marco de ouro em 1924, após a estabilização. Elas eram o ativo certo. Mas aqui está o que o registro forense realmente mostra sobre como eram usadas. Elas eram acumuladas, não gastas. A lei de Gresham, em sua forma mais pura, o dinheiro ruim expulsa o bom. Quando os marcos de papel circulavam junto com o ouro, ninguém gastava ouro. Gastavam o papel e guardavam a moeda. Nos estágios finais da crise, as lojas começaram a recusar totalmente os marcos de papel e a exigir ouro ou moeda estrangeira. Mas até então, a maioria dos alemães comuns não tinha nenhum dos dois. Esta é a lacuna entre o que a comunidade do ouro discute e o que o registro documentado mostra. Manter ouro é o instinto certo, mas entender como o ouro realmente funciona em uma hiperinflação ao vivo é uma questão inteiramente diferente. A terceira coisa que o registro forense mostra é como as transações realmente se pareciam. Anna Eisenmenger era uma viúva vienense. Ela manteve um diário de sua sobrevivência. No dia de Ano Novo de 1919, ela usou a corrente de relógio de ouro de seu falecido marido para trocar por 4 sacos de batatas. Não para comprar, para trocar. Corrente de ouro por batatas, troca direta, sem troco, sem preço afixado. 2 pessoas que concordaram com o valor. Ela também escreveu o seguinte: o pânico desafia todos os decretos legais. Mesmo o mais respeitável dos cidadãos austríacos agora quebra a lei, a menos que esteja preparado para morrer de fome por questão de obediência. Stefan Zweig documentou o que acontecia quando ouro e dólares não estavam disponíveis. As pessoas usavam alianças de casamento, prataria de família, pinturas, porcelana fina, livros. Ele descreveu fazendas rurais enchendo-se de pianos, livros encadernados em couro e cristais acumulados de famílias da cidade que os levavam para o campo e os trocavam por batatas e leite. Os fazendeiros ficavam felizes em aceitá-los. O marco eles recusavam. Uma aliança por um saco de batatas. Essa é a transação real no nível da rua de uma hiperinflação. No final de 1923, mais de 4.000 entidades separadas estavam imprimindo seu próprio dinheiro de emergência, Notgeld, em papel, cerâmica, couro, seda, madeira e pó de carvão compactado. A siderúrgica Krupp, em Essen, imprimia marcos Krupp para seus trabalhadores. Tornou-se a única moeda estável na cidade. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas nunca ouve. O Notgeld, mais significativo, não era denominado em marcos, mas em unidades estáveis do mundo real. Centeio, trigo, carvão, quilowatts-hora de eletricidade, metros cúbicos de água.
Um título, denominado em centeio, emitido em Oldenburg em 1922, pagava 125 quilos de centeio e era resgatável 4 anos depois por 150 quilos, um rendimento de 4,5%. Em centeio, não em marcos, em centeio. Quando a unidade de conta oficial colapsa, a economia não para. Ela reprecifica tudo em qualquer unidade que mantenha valor estável. Na Alemanha de 1923, isso era o dólar, o alqueire de centeio, o quilowatt-hora e a moeda de ouro, aproximadamente nessa ordem de utilidade diária. Se você está percebendo que a história que lhe contaram sobre o ouro na Alemanha de Weimar está sem seus capítulos mais importantes, clique no botão de inscrição. Este canal segue o registro forense, não a lenda. E há muito mais neste registro que muda o cálculo sobre o que você deve estar fazendo agora. A quarta coisa que o registro forense mostra é quem sobreviveu e quem não sobreviveu. As pessoas mais destruídas pela hiperinflação de Weimar não foram os pobres. Os pobres tinham pouco a perder. As pessoas mais destruídas foram a classe média instruída. Médicos, advogados, professores, funcionários públicos. O Bildungsbürgertum, como os alemães chamavam. Eles haviam comprado títulos de guerra por patriotismo. Tinham contas de poupança. Tinham apólices de seguro de vida com pagamentos nominais garantidos. Eles tinham feito tudo certo de acordo com todas as regras que lhes foram ensinadas. Maximilian Bern era um idoso de Berlim. Ele sacou suas economias de uma vida inteira de 100 mil marcos, que antes eram suficientes para uma aposentadoria confortável. Em 1923, isso comprava uma passagem de metrô. Ele deu uma última volta por sua cidade. Depois, voltou para seu apartamento. O historiador Frederick Taylor documentou o que aconteceu a seguir. O pai de Alter Levy fez uma apólice de seguro de vida em 1903. Ele pagou mensalmente por 20 anos. Quando venceu em 1923, ele a resgatou. Comprou um filão de pão. Uma apólice de seguro de vida paga mensalmente por 20 anos. Um filão de pão. Estes não são metáforas. São casos documentados, indivíduos nomeados, resultados verificados. As pessoas que sobreviveram foram aquelas que detinham ativos com utilidade real ou permutabilidade internacional. O proprietário de terras que tomou marcos de papel emprestados antes da crise e os usou para comprar uma fazenda, pagou todo o empréstimo em moeda sem valor, comprando efetivamente a fazenda de graça. O fazendeiro que produzia sua própria comida parou de aceitar marcos inteiramente e viu famílias da cidade trazerem prataria e pinturas em troca de batatas. E no topo da lista de sobreviventes, Hugo Stinnes, o homem que a revista Time chamou em 1923 de o novo imperador da Alemanha. Antes e durante a hiperinflação, Stinnes tomou emprestadas somas enormes em Reichsmarks e as usou para comprar ativos reais, minas de carvão, fábricas de aço, linhas de navegação, jornais, hotéis. Ele guardava seus lucros como ouro em cofres de bancos suíços. Pagava cada dívida em marcos de papel que valiam uma fração do que havia pedido emprestado. Stefan Zweig o descreveu como tendo comprado minas de carvão, navios, fábricas e propriedades rurais, na verdade por nada. Tomou emprestado na moeda em colapso, comprou ativos reais, guardou lucros em ouro no exterior, pagou dívidas em papel. Essa é a estratégia de preservação de riqueza mais documentada da pior hiperinflação da história ocidental. Não tem nada a ver com entregar uma moeda de ouro a um padeiro. Agora, o que o registro forense diz que você realmente deve fazer? A pergunta que vários de vocês fizeram é: como faço transações em ouro e prata quando o papel moeda está morrendo? A resposta honesta e documentada é que você geralmente não faz. Não da maneira que a pergunta sugere. O que as pessoas que sobreviveram realmente fizeram divide-se em 4 métodos documentados. O primeiro foi o escambo privado, ouro e prata transacionados em troca direta de pessoa para pessoa, uma moeda por um mês de aluguel, uma corrente de relógio por batatas, joias por acesso a terras agrícolas. 2 pessoas concordavam com o valor, sem troco, sem recibo, sem etiqueta de preço.
A corrente de relógio de Anna Eisenmenger por 4 sacos de batatas. Essa é a forma documentada da transação. O segundo foi a conversão para a moeda paralela do momento. Em Weimar, era o dólar americano. Ernest Hemingway é o caso documentado. Ele cruzou o Reno com francos, converteu a uma taxa não oficial, gastou livremente e saiu ganhando enquanto seus vizinhos alemães não podiam pagar por maçãs. Em toda a hiperinflação documentada, uma moeda estrangeira torna-se a unidade de conta funcional antes que a moeda oficial fale totalmente. Os detentores de ouro que entendiam isso convertiam seu ouro para essa moeda em pontos de câmbio não oficiais e então faziam transações em dólares. O terceiro foi a indexação a commodities. Você parava de precificar qualquer coisa na moeda em colapso. Você a precificava em centeio, em carvão, em quilowatts-hora. Os trabalhadores da Krupp eram pagos em marcos Krupp, conversíveis em alimentos. Os títulos de Oldenburg denominados em alqueires de centeio. Quando a unidade de conta quebra, o comércio se reorganiza em torno de qualquer unidade que mantenha valor estável. As pessoas que entendiam isso precificavam seus ativos em unidades estáveis antes de precisarem. O quarto foi a velocidade. Sebastian Hafner, que era um menino em Berlim em 1923, descreveu o ritual do dia de pagamento de seu pai em suas memórias. Receber o salário, comprar imediatamente um passe mensal de transporte, cortes de cabelo, e então converter o que restasse em produtos secos antes do próximo período de pagamento. Você não guardava papel durante a noite. Você tratava cada pagamento como um vale a ser imediatamente convertido em algo real. As pessoas que pensavam nos salários como poupança foram destruídas. As pessoas que pensavam nos salários como vales temporários a serem trocados no mesmo dia em que chegavam, sobreviveram. Nenhum desses 4 métodos requer entregar uma moeda de ouro a um caixa em um registro. Todos os 4 exigem ter pensado no problema antes que a crise chegue. Aqui está a frase que Stefan Zweig escreveu sobre as pessoas que não pensaram nisso a tempo. O pensamento lento e a confiança na experiência anterior foram punidos com fome e morte. A ação impulsiva e a rápida compreensão de uma nova situação foram recompensadas. Compreensão rápida, não a moeda certa, mas o modelo mental certo construído antes do momento necessário. Agora, o fim da crise e o que isso significa para os detentores de ouro hoje. 15 de novembro de 1923. O governo alemão apresenta uma nova moeda chamada Rentenmark. A história oficial. Ela era lastreada por hipotecas sobre terras agrícolas e títulos industriais. Uma âncora estável após o caos do Papermark. O registro forense. O lastro era em grande parte fictício. Hjalmar Schacht, o homem creditado pela estabilização, admitiu mais tarde que achava difícil acreditar que alguém se sentisse tranquilo, sabendo que sua moeda era teoricamente conversível em algum bosque remoto na Turíngia. O Rentenmark nem sequer era curso forçado, apenas um meio de pagamento legal. E, no entanto, os preços se estabilizaram em dias. Schacht conduziu a estabilização de um armário de vassouras que ainda cheirava a panos de chão. Sua secretária descreveu sua rotina diária. Ele sentava em sua sala escura e fumava. Ele telefonava muito. O que ele realmente fez foi impor uma regra de forma absoluta. A oferta de Rentenmarks foi limitada. O governo não receberia mais crédito ilimitado da prensa tipográfica. Esse único compromisso aplicado de forma credível foi suficiente. A crise que levou 2 anos para se formar colapsou em 2 semanas. Rudolf Havenstein, o presidente do Reichsbank, que se gabou em agosto de 1923 que o banco estava emitindo 20 mil bilhões de novos marcos diariamente e planejava dobrar isso, morreu de ataque cardíaco em 20 de novembro de 1923, o mesmo dia em que Schacht estabilizou a moeda. O homem que matou o marco morreu no dia em que ele foi enterrado. E aqui está o que isso significa para os detentores de ouro que assistem a este vídeo. O ouro que ainda estava em mãos privadas em 15 de novembro de 1923, não doado à campanha do ferro, não gasto em comida durante a crise, não entregue a uma taxa de mercado negro por desespero. Foi subitamente denominado em Rentenmarks na paridade de ouro de antes da guerra.
Um marco de ouro em 1914 equivalia a um marco de ouro em 1924. As pessoas que mantiveram ouro físico durante todo o desastre saíram do outro lado com seu poder de compra intacto. As pessoas que gastaram seu ouro durante a crise conseguiram comida. Essa foi a decisão certa para a sobrevivência. Mas as pessoas que aguentaram durante a crise e sobreviveram com escambo, dólares e velocidade, elas saíram inteiras. Ambas estavam certas. Essa é a resposta honesta que o registro forense fornece. Agora, a pergunta para a qual todo este vídeo foi construído. A relação dívida-PIB dos McCartney Amaran era de 32% durante a década de 1970. Está em 121% hoje. O balanço do Federal Reserve passou de 4,2 trilhões para 9 trilhões entre 2020 e 2022. A oferta monetária M2 saltou 25% apenas em 2020, a maior expansão em um único ano na história americana. Os bancos centrais globalmente compraram mais de 1.000 toneladas de ouro em 2022, mais de 1.000 em 2023, mais de 1.000 em 2024. 3 anos consecutivos acima de 1.000 toneladas, o dobro da média da década anterior. Estas não são as ações de instituições que confiam na estabilidade a longo prazo do papel moeda. Estas são as ações de instituições que se protegem contra um cenário sobre o qual não estão discutindo publicamente. O registro forense da Alemanha de 1914 a 1923 fornece uma estrutura para ler essas ações. O ouro desapareceu das mãos comuns antes da crise, porque as pessoas comuns confiaram em instituições que estavam silenciosamente se preparando para algo diferente. As pessoas que conseguiram passar foram aquelas que já haviam agido de acordo com o que as evidências mostravam, antes que o momento da crise tornasse a ação claramente impossível. A classe média alemã confiou em suas instituições. Eles deram seu ouro pelo ferro, mantiveram suas economias em marcos, mantiveram suas apólices de seguro de vida e seus títulos de guerra. Uma apólice de seguro de vida paga mensalmente por 20 anos comprou um filão de pão. O registro forense do que aconteceu com as pessoas que confiaram nas instituições e o que aconteceu com as pessoas que confiaram no ouro é específico, documentado e tem 100 anos de idade. A questão não é se você já ouviu falar da Alemanha de Weimar. A questão é se você leu a autópsia real. Vários de vocês perguntaram nos comentários o que aconteceu com as pessoas que mantiveram ouro através da estabilização, como se saíram enquanto a Alemanha se reconstruía nos anos seguintes. O registro documentado sobre essa transição é específico e mais do que um pouco surpreendente. Se este mergulho profundo no registro forense mudou a maneira como você olha para o dinheiro no seu bolso e o ouro no seu cofre, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Somos dedicados a descobrir a história que tentaram enterrar. Proteja seu futuro, entendendo o passado. O próximo capítulo desta investigação será aberto em breve.